Queridos, Tadel passado foi o pastor Eibe, e meu Deus, que palavra, né, irmãos? Uau! E no Tadel retrasado, foi aquele Tadel poderoso, né, encharcado da presença de Deus, onde eu lembro que eu não consegui escrever um esboço daquela mensagem, né? Porque o Senhor falou assim, eu tentei, fiquei mais de uma hora, computador aberto, começava, não dava, começava de novo, não dava, começava de novo, não dava. Tudo que eu ia escrever parecia que estava colocando coisa minha ali. E aí eu falei, cara, não é isso que o Senhor quer. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, só conversa, só fala, só conversa com eles. É isso que eu quero. Eu falei, tá bom, então é o Senhor que vai falar. Então assim, hoje é como se fosse uma continuação, porque eu lembro que o texto que eu estava estudando para o Tadel era esse de hoje. Mas um pouco antes de terminar o meu estudo naquele dia, eu fui para Coríntios, que fui estruturar, né, a mensagem, não estava conseguindo estruturar. Mas quando a gente veio ministrar domingo, o Senhor falou assim, cara, eu te fiz de um jeito, a identidade fui eu que gerei, você não precisa mudar nada, seja quem você é. Eu falei, amém. É triste, irmãos, é muito triste quando você... Eu não estou falando de ninguém, tá, irmão? De verdade mesmo, assim, de verdade. Mas eu estou falando de mim, porque eu tive que lutar com isso. Quando eu comecei a aprender sobre liderança, eu fui atrás de ler, de aprender, de ler, de buscar. Eu mergulhava em estudos e palavras, eu mergulhei literalmente para aprender a falar de liderança. Porque eu não tinha, para mim, culto era mantra, irmão, glória, mover, paralítico levantando, cego enxergando, demônio sendo torrando. O bagulho era isso, para mim isso era só isso. Até quando Deus falou, para tudo e gera. Eu falei, eu lembro que quando eu comecei a ouvir a palavra líder, eu cheguei a falar assim, cara, não aguento, estou pegando o ranço da palavra líder. Não se fala mais de Jesus, só de líder agora. Fiquei assim meio de cara. Mas eu fui entendendo da responsabilidade que tinha, né? Fui desmontando algumas barreiras que eu tinha e fui aprendendo o que Deus estava querendo me ensinar. Fui baixando a minha guarda. E é muito triste, às vezes, você é um profeta que não é o profeta da casa. Tem umas pessoas aqui, quando chegam perto de mim, eu já pergunto, você vem em paz? Você é uma delas. A Ana é uma. A Ana, tem mais dois que quando chegam perto de mim, eu já fico meio cabreiro, assim, ó. Lá vem. Irmão, essa menina uma vez veio, sério, cara. Uma vez ela veio, pastor, preciso conversar contigo uma palavra, depois tipo um Tadel daquele. E ela falou assim, preciso conversar contigo, pastor. Eu falei, vamos lá, filha. Mas eu tô, assim, com humildade, sabe, com a mão no coração, pastor, eu estou com muito temor, porque o senhor é o pastor e tal. Eu falei, tá, minha filha, vai, desenrola o carretel. Aí eu falei, vi uma mensagem benção, né? Glória, mano do céu, mas foi uma lapada. Foi a mais punk que eu já ouvi até hoje na minha vida. Tu lembra disso, Ana? Não lembro, glória a Deus, sinal que era de Deus mesmo. Eu cheguei em casa e falei, amor, branco, pálido, olha o que eu ouvi, tal. Ela veio assim, é de Deus então, né? Se você ouviu de Deus, é de Deus. Foi um jeito dela falar assim, eu concordo com Deus, entendeu? Você já imaginou se eu não ouço? E vou falar para vocês o que eu ouvi, pra vocês entenderem. Você que ouvi? Pastor, Deus mandou te dizer, chegou o tempo de você ser menino e está na hora de você virar homem. Como que você ficaria? Foi a mais forte que eu vi até hoje. Como que você ficaria se viesse alguém aqui da casa falar para você, olhando nos seus olhos, está na hora de você deixar de ser menino e ser homem? Eu entendi perfeitamente o que Deus quis dizer. E nós estamos experimentando a resposta daquilo. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que aprender a ouvir os profetas da casa, irmãos. Eu não estou falando profetada, irmão, tá? Eu não estou falando, quer ver, vamos fazer um exemplo rapidinho, porque o que eu vou entrar, se você não entender isso, irmãos,
vai gerar uma febre que talvez depois a gente não consiga tirar essa febre. Faz um favor para mim, quem que está na luz lá? O Tiaguinho? O Fabiano sabe mudar as cores? Fabiano, essa luz aqui é branca, certo? Fabiano, você consegue deixar essa igreja toda azul? Tudo azul, tudo blue. Tipo, dá um blackout e volta tudo azul. O Tiaguinho já foi voando lá para cima. Oi? Ah, é a Carla. Oi, Carlinha. I love you. Ela chegou para mim e veio assim: pastor, o que eu faço para chegar perto de você? Eu falei: o quê? O quê? Pelo amor de Deus, fala, menina. Isso, tudo azul. Blue. Isso. Obrigado, tá ótimo assim. Deu para entender. Irmãos, a gente precisa aprender a ouvir Deus e aprender a ouvir os profetas. Porque olha só, essa mensagem da Ana, por exemplo, essa mensagem que a Ana trouxe para mim já faz mais de um ano, eu acho. Ela não lembra, então tá bom. Faz uns 2 anos, assim, ela era bem recente aqui na igreja, já estava fluindo. Eu lembro que a Adri estava trabalhando e acionando essa questão dos dons. Foi logo depois da pandemia, ela estava aqui com a gente, mergulhada assim. E aí, quando eu ouço Deus falar algo, brilhou uma luz. Eu tenho que tomar muito cuidado para falar essa mensagem, porque se eu colocar um plástico azul na frente dessa luz, que cor que vai ficar a luz? Azul. Então eu tenho certeza que tem muita gente. Nós temos aqui na nossa igreja dom apostólico, dom profético, dom evangelístico, dom pastoral e dom mestral. Está cheio de cara assim na igreja. Então os profetas e os apóstolos, porque o apostólico toca em todos eles, a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar a mensagem que Deus fala. Por quê? Porque na mensagem que Deus dá, tem que ser a mensagem que Deus dá. Eu lembro até hoje, irmão, o cara até hoje é empresário de sucesso na cidade, mas por causa de uma coisa que eu fiz, ele quase não é. Ele me ouvia muito, tudo que eu falava, ele: amém, beleza, Michel. Aí Michel, eu vou comprar um caminhão, vou abrir um negócio, o que você acha? E estava com uma situação lá que ele tinha recém-casado, tinha que ajeitar a vida dele. Falei: cara, é de Deus, vai, você, tua esposa, meta a cara, vai. Aí ele foi, vendeu o carro, falei: preciso comprar um caminhão. Vamos lá. Eu estava orando por ele e tal, e aí eu falei: cara, Deus falou comigo. Falou, que você vai comprar um caminhão, e um caminhão azul. Eu vi um caminhão, você com um caminhão azul. Beleza, passou umas semanas: Michel, vem comigo comprar o caminhão, vamos lá para Curitiba. Passamos um dia atrás do caminhão, ele achou o caminhão, lá na 116, top, perfeito. Felizão, tal, fiquei lá com ele, uma cara de ficha, não sei o que e tal, porque ele veio triste. Eu falei: que foi, cara, não deu certo. Não, deu, o caminhão é perfeito, é top, mas não é esse, Michel. Falei: por quê? Porque não é azul. Cara, naquela me deu um temor. Sério, chegou a amolecer minhas pernas, cara. Eu falei: Jesus amado. Falei, quase que eu falei o nome do cara. Eu falei: irmão, espera só um pouquinho aí. Não, tem que esperar a ficha, aprovar e tal, para ver se vai dar. Ele está procurando um outro caminhão na outra loja e tal. Eu falei: então tá bom, me dá licença. Fui orar. Enquanto estava orando, eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Isso aqui que o Senhor falou para mim? Eu falei: eu falei o caminhão, quem pintou foi você. O cara comprou aquele caminhão, começou a fazer frete, vendeu o caminhão, comprou uma empresa, não vou falar, vocês não saber quem é, e hoje a empresa do cara bomba na cidade. Está meio desviado, tem que ganhar ele de volta. Meio desviado, não existe meio desviado, irmão. Meio desviado. Aí eu tenho Jesus tem? Não, então você está desviado. Pronto, conversa é essa. Então assim, toma cuidado com isso, tá, irmãos? Tem pessoas aqui na igreja que eu considero pessoas que têm um ministério apostólico e profético muito forte. Essas pessoas, eu não vou afrouxar para essas pessoas, eu vou continuar firme. Porque se você é profeta, então tu é profeta. Se tu é apóstolo, então tu é apóstolo. Se tu é mestre, então tu é mestre. E assim nós vamos caminhar.
Amém? O corpo vai crescer nisso. Então, ouça essa mensagem que eu quero trazer para vocês. O texto que fechou domingo: todo poder me foi dado no céu e da terra, portanto, ide e fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina eles a obedecer tudo que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Irmão, esse versículo, sério, você para, senta e analisa e pensa, cria uma imagem, cria uma cena disso, que você vai entender o que nós estamos fazendo aqui nessa cidade, o porquê que nós estamos aqui. E se a gente for para a Índia, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou para Urânio, existe o país, não, o planeta Urânio, Plutão, eu vou fazer discípulos plutonianos de Jesus. Eu gosto de botar esses extremos para você entender, porque a gente tem um público, irmão, que tem senhores de idade da Strong e tem adolescentes. Então tem que falar a linguagem que todos entendem. O nosso barco ele anda rápido no raso e rápido no fundo, então tem que ter as manhas, pegar as bilhas. Então assim, nós precisamos compreender que não é uma coisa absurda. Por quê? Todo o poder foi dado para ele, o comissionamento e a ordem foi dada, e ele falou: e eu vou estar com vocês. Simples. João 14:26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então entendemos que o comissionamento é esse, o poder que ele falou é esse, estar conosco é esse, resolvido. Fechou ou não fechou? Sim. Mantém intimidade com o Espírito Santo. Olha o que o pastor Ibe falou: santidade e obediência. Para cima, acabou. Simples. Agora, existe algo, irmão, muito profundo, que nós precisamos compreender. O fazer discípulo é comissionamento, amém? Agora, quando eu ganho almas para Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está em mim, vamos lembrar da igreja de Atos, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles saíram lá, eu fico imaginando, irmão, na minha mente aditivada, como que foi a saída daqueles 120 do cenáculo, que vibe que foi, a ponto os caras falaram, tudo bêbado. Eu acho que foi mais ou menos como a gente estava no Tadel passado aqui, do retrasado. Quem entrasse aqui, se tivesse luz vermelha, irmão, ia complicar. Tudo bêbado da presença de Deus, foi algo poderoso demais. Então quando eles saíram do cenáculo, eles saíram de uma forma que o jeito deles chamou a atenção das pessoas. E o jeito que chamou a atenção das pessoas também atingiu as pessoas pela forma que eles falavam. Então você começa a perceber que não somente que essa manifestação do Espírito na vida da nossa vida, a sua vida, ela não somente traz aquela transformação de padrões morais, tudo certo, tem que ter. Se não houver transformação, como nós lemos no texto lá de Moisés, em Coríntios, que ele fala de Moisés, né? Se nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, nós com a face descoberta, refletimos como espelho a glória do Senhor. Moisés escondia, até porque acabava, mas nós não acaba. A gente não encobre a glória. Só que a glória não está representada se sair na rua do Shekinah, não. Algo aconteceu em você, se mudou. Sim ou não? As pessoas olham para você. Esses dias eu fui fazer a transferência do carro, irmão. A pessoa olhou para mim assim, amiga minha de infância, estamos juntos desde o primário. Ela olhando assim para mim, e eu, tudo bem? Então, assim, desse jeito, eu quero ir lá, tá? Eu falei, lá onde? Porque eu estava tão lá na igreja, porque eu fui num casamento e tinha um irmão, ela falou o nome do irmão, e ele não parou de falar da igreja de você, Michel. E ela bem assim, ela botou a mão na cabeça, botou a mão no balcão, eu não acredito que você virou essa pessoa. Desse jeito. Eu falei,
Pois é, né? Porque eu te conheço, Michel. Eu falei, pois é, eu já querendo sair da conversa. Ela, eu sei, quase que eu falei, eu sei do teu passado, né? Assim, ó, daí eu falei, então eu entendi. Agora deu a deixa, irmão. Agora eu vou entrar com tudo. Falei assim, ó, você vai, e vou te falar uma coisa. A hora que você botar o pelar, você nunca mais vai sair. Sabe por quê? Porque Deus vai falar no teu coração. É, né? Vai. Aí a outra do lado aqui, eu já convidei 300 vezes. É verdade, tu é diferente a conversa. Ó, que eu estou te chamando. Tu tá desobediente já. Ela, se ela for eu vou. Eu falei, não vai lá dela não, porque ela não vai. Vai você. Então assim, o Espírito Santo na tua vida muda muita coisa. Sim ou não? E aí quando você começa no comissionamento a fazer discípulos de Jesus, você começa a acompanhar a pessoa nesse processo de mudança. Sim ou não? Porque vamos ser sinceros, é fácil? Não é. O cara torce para o São Paulo, ama o São Paulo. Como é que tu vai falar para o cara que ele está em pecado? É difícil. Ó os caras, já viu que você é pronto, cadê? Estão falando que eu fiz a unha, eu nem fiz. Gente, que eu falei no domingo que estava escapando as beiradinhas aqui. Cheguei de noite eu não ia falar o nome, eu deixei vocês falarem. Eles falaram, Andressa. Aí ela veio e, pastor, desenrolou o materialzinho, tudo certinho, bonitinho, né, esterilizado e tal. Cara, saiu uma garra. Não sei de onde que saiu tanto negócio dos meus dedos. Minha mão ficou mais leve. Aí acontece, é difícil explicar, porque você chegar assim, se torcer para o São Paulo é pecado, vai para o inferno. Está errado? Não está. Os corintianos já aproveitam, né? Não está. Agora, é assim que faz? Não. O que você precisa? De amor, de muita paciência, algumas coisas de muita longa minidade. E quem que te dá essas coisas? Espírito Santo. Não tem como fazer discípulo se não andar com o Espírito Santo. Não tem como. Você pode ler, irmão, a Biblioteca de Alexandria. Se você não depender de Deus, você não faz discípulo de Jesus. Você faz cópias suas, até com os teus mesmos erros. Não é assim. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmão. E quando se trata de intimidade com o Espírito Santo, queridos, às vezes eu vejo umas pessoas que dizem, não, eu não sou religioso, eu sou a voz. Não é voz nenhuma, porque aprendeu com alguém que é duro, que não manifesta as suas emoções, apresenta o Espírito Santo, e agora diz que eu não preciso ser igual a todo mundo, e está sendo uma cópia. Irmãos, nós somos uma igreja que arde na presença de Deus. Nós queimamos a presença de Deus. É uma tocha acesa nessa cidade, para a glória de Jesus, irmãos. Agora, deixa eu entrar aqui. É uma conversa com Deus, tá bom? Parte 2. Queridos, quando você começa a fazer discípulos de verdade de Jesus, ajudando essa pessoa nas suas debilidades, né? Lembra que o Senhor nos ensina: suportai os débeis na fé. O que é débil na fé? Fé fraca, fé debilitada. Suportar, sujeitar-se, um monte de coisa. O proceder do discipulado é muita coisa. Nós podemos falar várias 10 de técnicas e coisas. Tudo é legal, ajuda a equipar, mas o que faz funcionar é o óleo. A lâmpada pode estar perfeita, perfeitinha, limpinha, toda top. Pode ter fogo perfeito, tudo. Se não tiver óleo, não acende.
Amém, queridos? Comecei a fazer discípulos, ajudar, a suportar ele, né? Uns aos outros, por amor a Cristo, e tudo isso aí. Aí essa pessoa começa agora a entender o reino de Deus. Ela começa a entender que não é só uma estratégia de crescimento de igreja, ou melhor, não é uma estratégia de crescimento de igreja. Que negócio de life group, isso é o negócio da paz, da igreja da parede preta. Não, é bíblico. É como aconteceu. 3.000 pessoas se converteram, pronto, já tinha 120 líderes de life group pronto. Porque não tinha igreja pentecostal do cajado de fogo dos 7 dias de fogo santo para eles congregar, irmão. Não tinha past church lá, não tinha. Eles iam no templo, orar, levar suas orações, levar suas ofertas. Eles faziam isso, porque não tinha igrejas, tinha a casa dos irmãos. Então o Espírito, a primeira coisa, eles não levaram um curso teológico, eles não levaram 5 coaches, destravar a mente deles, irmãos. Eles foram batizados no Espírito Santo. E isso levou eles às casas, e aí começou o ensino. E os apóstolos começaram a cuidar, a ponto de Atos 6, eles falaram assim: nós não podemos ficar colocando a mesa. Vamos levantar homens assim, 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 que possam fazer essas coisas, porque nós precisamos dedicar tempo à palavra. Porque esse povo precisava ser ensinado. Por quê? Porque a igreja começou a crescer. E começou as encrencas. Tem encrenca, igreja, irmão? Por que ficou com medinho de falar? Todos vocês pensaram a resposta aqui, só que ficaram... Vou perguntar de volta: tem encrenca ou não tem encrenca? Você quer ver a maior encrenca da igreja? Pega teu celular desligado e olha para ele. Acende a luz aí, filho. Vamos praticar. Acende a luzinha. Pega teu celular e olha para a tela dele desligado. Vai, olha aí, pega aí, olha. O que você está vendo? Eis a encrenca. Fala assim: eu preciso aprender a depender de Deus, mas eu preciso aprender a precisar da encrenca do meu lado. Porque o ferro afia o ferro. Porque não é bom que ande sozinho. E você é um diamante precioso de Deus, irmãos. Não existe lima produzida pelo homem capaz de lapidar um diamante, apenas um outro diamante. Então nós precisamos aprender a depender de Deus, nós precisamos aprender a precisar do meu irmão. E isso, irmãos, a nossa igreja tem uma estrutura muito maravilhosa. Eu estava conversando com a nossa equipe, com os líderes de rede ali agora há pouco. Se você só usa o teu discipulado só no dia do discipulado, e geralmente se você é líder e o teu discipulado vira em só estudo bíblico, olha só, entenda o que eu estou falando. O teu discipulado vira só estudo bíblico, só estudo bíblico, Bíblia, o pastor tem que ser Bíblia, vamos estudar a Bíblia, e agora só Bíblia. Está desequilibrado. Se o teu discipulado é só falar de como consertar as coisas da vida da pessoa, está desequilibrado. Se o teu discipulado é só de líder, né, discipulador, estou com uma situação tal, o que eu faço? Está desequilibrado. Tem que ter todas as coisas. Tem que estar misturado a Bíblia, o conserto do líder, porque lembre-se de uma coisa, líder: tende cuidado de vós mesmos, e está em primeiro lugar em Atos 20, 28, e do rebanho que está sobre os seus cuidados. Então assim, não pode ter esse desequilíbrio. É porque eu já vi discipulado, cara, que fica, é só Bíblia. Nós vamos sentar e nós vamos só ler Bíblia e estudar Bíblia. Não dá para ser só isso. Não dá para ser só conserto. Se você lidera uma célula, um setor de células ou uma rede, teu discipulado vira só falar das coisas, dos problemas da célula, está errado também. Tem que ser vida, tem que ser tudo.
Amém? Então a gente está fazendo discípulos. Esse discípulo agora entendeu essas coisas e ele já começou a reproduzir isso em outras pessoas, porque ele já entendeu. Ele é grato a Deus, batizou, foi para o encontro, né? Ainda como se o encontro fosse tivesse da Bíblia, né, irmão? Mas não está. Mas assim, nossa igreja aqui ele passa pelo encontro. Foi para o encontro com Deus, foi impactado, tudo aquilo lá que ele ouve lá, batizou, né? Entendeu os cursos da igreja, a importância que tem esse tempo de ensino, de aprendizado. Sabendo que eu vejo isso na Bíblia, irmãos? Quando Barnabé andou com Paulo, bem-aventurada a igreja que tem Barnabés. Ouvi isso do pastor Eibe na Assembleia lá de Floripa, na sede da Assembleia. Pensa na igreja grande, irmão, meu amigo, chique mesmo. Foi o glória a Deus mais forte que eu vi na minha vida. O negócio tinha quase 2,5 metros de altura. Ele deu um grito que me assustei, foi um vozeirão. Então a pessoa começa naturalmente a ganhar pessoas. Naturalmente a ganhar pessoas. Então aquele que foi ganho para Jesus, está sendo discipulado. Agora ele começou a ganhar pessoas para Jesus e começou a discipular. E ele ganhou mais um. Mais um. Aí veio mais um casal. Aí veio mais outro casal e mais outro casal. São 10 pessoas. Onde um está sendo liderado. Esse primeiro ganhou, discipulou, ele entendeu, fez os cursos. Sabe, de repente ele baixou o nível da ultra mega, ultra power, ultra mega exclusiva de teologia dele para aprender. Aprender coisa simples, chover no molhado muitas vezes. Porque, meu irmão, ninguém pode ficar de pé para ensinar se não tem coração de sentar para aprender. Não dá. Não existe pai enquanto esse pai não passar pelo período de ser filho. Não existe professor se ele não passou pelo período de ser aluno. Não existe. Então, agora o que nós temos com essas 10 pessoas que estão na casa do Éder, por exemplo? Não, lá está uns 70. Quantos? O que acontece com essas 10 pessoas agora? Qual que é o ideal a fazer? Multiplicar o life group desses caras. Multiplica. Porque o cara entendeu, o cara tem discipulado, o cara passou pelo trilho, o cara aprendeu a ser líder, o cara tá no Tadel. Amém ou não amém? Multiplicou, beleza. Aí, agora então, eu gosto de usar exemplo de pessoas. Você colocar pessoas pode dar enrosco, então eu prefiro deixar no ar assim. Então você agora, que era discípulo, que é discípulo, né? Não deixa de ser discípulo nunca. Ganhou uma pessoa, essa pessoa foi discipulada, treinada, está capacitada, está sendo equipada toda terça-feira, não perde um culto, nada. O cara está ali, crente. E aí, ele agora vai ser um líder de life group. Glória a Jesus. Então agora nós temos uma casa onde essa pessoa foi ganha para Jesus e agora foi para uma casa que está sendo ganha para Jesus. Eu lembro quando o David falou assim: pastor, eu quero um mirim. Eu falei, amém, filho. E resolveu se mudar para lá para fundar a célula do mirim. Tem alguém do mirim aqui hoje? Olha lá. Olha que bênção, gente. A célula do Tadel, gente. Os caras estão treinando para ser líder. Estão treinando para ser líder. Vai multiplicar. Vai crescer coroados. Está aí. Eu não sei se aqueles irmãos da Caíra estão aqui hoje, mas eles vieram assim, no Tadel passado. Nós pedimos, há anos nós pedimos a Caíra. Maria, ela veio aqui, quando no final do culto, ela me encontrou no Tadel e falou: pastor, eu sou da Caíra. E quando eu encontro o marido dela, ela fala assim: ó, pastor, nós vamos levar isso lá para a Caíra. Olha isso, cara. Alguém foi lá na cabeça dele e jogou toda uma carga de alguma coisa em cima dele para ele crer isso? Não, o próprio Espírito Santo está gerando isso no coração deles. Agora me responda uma coisa. Você gostaria, você que passou por tudo isso, que passou pelo processo de discipular aquela pessoa, você sabe, irmão, você que ali, você sabe como que as pessoas veem muitas vezes.
principalmente quando é do mundo. As situações que tem que consertar. Quem foi para o encontro sabe dessa linguagem. As pizzas que tem que pagar, os caminhos de volta, o ensinar a perdoar. É fácil ensinar a perdoar, irmão? Não. É muito difícil, porque o perdão é uma doação muito grande. Muito grande. Ensinar a pessoa a doar de tal maneira, a perdoar, é muito, muito, muito difícil. Aí você estava ali, né? Você pagou um preço, você viveu intensamente, e de repente, lá no, não vou profetizar bairro nenhum, mas lá onde você multiplicou aquela célula, aquela pessoa está fazendo tudo menos o que você ensinou para ela. Qual é o teu sentimento? Eu vou falar, a primeira coisa que tem que vir para você é olhar no espelho. Falar, cara, onde eu errei? Onde eu errei? O que eu não ensinei? Onde que eu fui falho no ensino? Onde que eu faltei? Aonde que eu não fui transparente com o meu discípulo? Porque eu vou falar uma coisa para você, amado discipulador. Se você ama o seu discípulo, mas você retém, você não ama o seu discípulo. E se você é discipulador, discípulo, e você retém, e não é transparente de fato, você não ama o seu discipulador da forma que você diz que ama. Ah, mas eu não amo, então vai aprender sobre amor. Porque você, no mínimo, deveria entender o relacionamento do discipulado com relação a uma relação espiritual. E se existe um relacionamento espiritual, é porque o amor ágape foi derramado em teu coração. Então você deveria amar o amor ágape, sim. Pelo seu discipulador, pela sua discipuladora, pelos seus líderes. Amados. Porque a gente quer ser amado. Você tem que me amar. Igual o Baby. Mas é só os acima de 40 anos que eu vou lembrar do Baby da família Dinossauro. Não lembra, Alex? Novão. Você é o líder da Strong, cara. Tudo velho. Você tem que me amar. Não é mamãe. Mas quando chega na hora de você doar esse amor, aí começam as restrições. Começa os veja bem. Não é assim. Não é assim que eu e a Fran começamos essa igreja. Não é assim. Não é se enfiando num poço de conhecimento, de letra, que essa igreja nasceu. Essa igreja nasceu comigo, com a Fran e com as crianças andando na rua, ganhando alma para Jesus. Traficante, prostituta, crianças dessas regiões todas. Foi assim que essa igreja começou. O DNA dessa igreja é esse. O que você tem falado para os seus discípulos? O que você tem falado aos seus discipulados? Que coração você tem gerado aos seus discipulados? O teu dom, o teu talento, o teu sabedoria, ou o que Deus fez e está fazendo? Eu consigo identificar, irmão, eu consigo sentir no meu coração e identificar quando não está acontecendo esse fluxo. Eu consigo identificar. Dói no coração. Dói no coração. Ver uma terceira, quarta geração de discípulos falando outra coisa, menos o que nós estamos falando aqui. Por que eu estou falando isso? Eu comecei falando sobre crer nos profetas da casa. Nenhuma igreja sólida, passou de 1000 membros na cidade de Guaratuba. Tem uma igreja, tem vários membros, mas elas são bem divididos assim. Sólida, uma pegada, nunca. Quando chega, dá algum BO e desmorona. Nós tivemos esses, contando com Matinhos e Garuva, nós tivemos 801 pessoas nos cultos. Nós tivemos 706 pessoas nos cultos de domingo só aqui em Guaratuba. Eu não contei quantas pessoas estavam nas células, mas provavelmente foi por essa média ou mais. Ou mais, eu não fechei a conta, peço perdão, eu deveria estar com esse número. Tadel tinha que estar com esse número na cabeça. Eu esqueci disso. De
somar. Eles mandaram para mim, eu e a Fran que não somamos. Contando tudo, os visitantes, as crianças, todos que estavam nas células nessa semana, muito provavelmente passou 706 pessoas aqui, só Guaratuba. Ou seja, aquilo que foi profetizado está acontecendo. Por quê? Porque o profeta profetizou? Não, porque Jesus falou: ide fazer discípulos das nações. Então vai acontecer. Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu sou fruto de uma árvore, e esse fruto está ligado a um galho, que está ligado a um tronco, que está ligado a uma raiz, que está enraizado num solo. Eu não sou uma mão solta. E o principal tema que Deus está querendo falar aos nossos corações: nós precisamos amadurecer quando se trata do assunto reproduzir-se, de gerar vida em outra pessoa. Nós precisamos aprender. Nós precisamos pegar aquela palavra que a Ana falou para mim: deixar de ser menino e virar homem. Porque às vezes eu percebo, sabe o que, queridos? Assim, é pura religiosidade, puro legalismo. Não sou legalista, mas acaba sendo legalista até o tutano. Tipo assim, eu não falo dos líderes, eu não falo do pastor, porque eu não quero endeusar a liderança. Não é isso. Ensine a honrar, ensine a fazer o certo, sem colocar gente no lugar de Deus. Dá para fazer. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Vou usar um exemplo. Quantos conhecem o pastor Canté? Levanta a mão. Quantos acham que o pastor Canté... Fala aí, o que o pastor Canté é para você? Dá um exemplo. Quando você pensa em pastor Canté, o que vem na tua mente? Macho velho. Daí, macho velho. O que é? Vamos lá. Oi? Referência. O que mais? Aliança. O que mais? Pastor. Homem de Deus. Amigo. Homem que permanece no chamado. Leal. Fiel. Boa. Exemplo. Humilde. Lindo. Isso ele pegou do filho. Olha só. Quantos de vocês... Jair, você não vale falar, que você é discipulado por ele também, então não vale. Não sei nem a Elza e nem a Fran. Quantos de vocês passaram mais de 5 minutos conversando com ele? Vou tacar o negócio junto. Tá bom, 10 minutos. Como é que você sabe de tudo isso dele? Estão me entendendo? Eu não entendo. Amadureça nisso, irmãos. Amadureça nisso. Eu estou colocando um homem entre nós e Deus, tá? Se você ficou com uma dúvida teológica, pessoal, vem falar comigo, que eu tenho 400 textos para te quebrar. De verdade, eu estou meio enjoado disso. De verdade. Eu estou armado até os dentes. Mas vem forte. Porque tá chato isso, cara. Tá chato. Nós estamos chegando aos 1000 membros. E nós temos que ficar corrigindo a atitude de o cara tem toda a ideologia do mundo e teologia do mundo, menos da igreja que ele está sendo gerado. Menos dos seus pais espirituais. Menos das pessoas que estão ali do lado, limpando fralda cagada. É triste, dói. A outra igreja que congregava aqui nesse prédio ruiu por causa disso.
Eu falei com o líder, com o pastor, fui na casa dele, Michel, aconteceu isso. E quando eu fui ver, não tinha mais o que consertar, porque já era tarde, já desmoronado. Então, queridos, nós precisamos entender o que meu filho acabou de falar: fidelidade. Nós somos muito fiéis à palavra, mas quando se trata de lealdade ao discurso, a gente tem um pouco de problema. Nós precisamos amadurecer no reproduzir-se. Eu tenho um jeito muito diferente do Alex. Vou usar o Alex de exemplo porque ele é maduro, dá para usar ele de exemplo. Não vai ficar assim. Existe um lado aqui do Alex. Eu nunca vou mudar ele. Até porque, cara, ele é melhor que eu. É o lado dele que me puxa, que ele lidera para cima. Lidera para cima. Mas tem coisa que bate aqui, ó. E esse que bate aqui, aquilo que eu postei no GL, é o rio Tapajós se misturando ao Amazonas, irmãos. Depois que o rio Tapajós se junta ao rio Amazonas, depois que aquelas águas se misturam de quilômetros de distância, o rio Tapajós não é mais Tapajós, é Amazonas. Lá em Manaus tem o Rio Negro e o Solimões também. A água é preta e o outro água é marrom, né? Barrenta. E vai longe, né, a mistura, né? Mas Santarém é meio esverdeado, porque o Tapajós é verde. Só que eles se misturam e vão para onde? No Amazonas. E viram tudo Amazonas. Então tem um lado que não é mais o Alex, já é o Cristo vivendo no Alex. E esse Cristo vivendo no Alex está passando pela liderança e da paternidade espiritual do discipulador e pastor dele. E eu preciso amadurecer nesse vínculo aqui. Eu preciso aprender a aprender isso. Por quê? Porque agora eu estou liderando pessoas. E aonde que eu vejo isso na palavra de Deus, irmãos? Quando se trata de falar de Paulo e Timóteo, eu amo falar de Paulo e Timóteo. Quando Paulo fala a Timóteo, cadê? 2 Timóteo, eu ia falar ler primeira, mas vai ser muito longe. 2 Timóteo, tchutchu, vai lá. 2 Timóteo 2. No 1, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo, ao amado filho Timóteo. Aí o capítulo 2 começa em 2 Timóteo, capítulo 2, a revista atualizada. Não, NA, essa aqui é NA. Eu acho que é NA essa aqui. Quanto a você, vírgula, coloca para mim lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha a cara de Jesus ali, que engraçado, legal. Versículo 1. Eu vou ser versículo 2. Põe 1, por favor. 2, 1. Quanto a você, vírgula. Ninguém está obrigando ninguém a chamar de pai. Até porque, mano, quando alguém me chama de pai, pense como está me chamando. Igual eu falei uma vez para o David, que o David falou assim: ô mestre. Eu falei: David, você realmente é discípulo para me chamar de mestre? Porque se você não tem todas as áreas da sua vida como um discípulo, não me chama mais de mestre. Ele parou assim, olhou para minha cara: tá bom, meu mestre. Eu falei: entendi. Ninguém obriga ninguém a chamar de mestre, de pai, não quer chamar de pastor, de irmão, enfim. Essa galera não sei porque a galera do Start, do Differs, não me respeitam, cara. Não sei quem que fica dando moral para esses caras, não. O Lucas é o pior deles, cara. Fica mandando coisa para mim no Instagram. Quanto a você, vírgula, meu filho. Sabe por que muitos de vocês ainda não amadureceram? Porque vocês ainda não entenderam o que está entre aquelas vírgulas ali.
Sabe por que muitos de vocês não frutificaram e não venceram coisas que já era para ter vencido há muito tempo? Porque vocês não conseguem se colocar ali. Aí tem que ouvir que Paulo falou para Gálatas: ó insensatos Gálatas, de que de volta sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. É que você já tem um padrão de Cristo que ninguém, nem o próprio Cristo, consegue gerar Cristo em você. É difícil. Lembra que eu falei que vai dar febre? Vai dar febre. Então nós precisamos nos colocar no lugar de filho. Aproveite o discipulado que você tem. Se o teu discipulador é temente a Deus, estou ouvindo uma palavra dessa aqui, tem temor a Deus. Entende que lá em Isaías 11, versículo 2, o Senhor fala assim: o Espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, conselho, temor e força está sobre nós. Está sobre nós. Entende que eu estou fazendo discipulado não porque eu sou bom, não porque eu conheço, não porque eu entendo, é porque o Espírito Santo me constituiu como bispo para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu entendo isso, que não tem nada a ver comigo, mas tudo a ver com a dependência de Deus. Se o discipulador entende isso, ele vai para um discipulado sabendo que ele precisa do Espírito Santo. Aí o que acontece, querido? Se você entra no teu discipulado e não aproveita ele, você não está entrando aqui. Pastor, quer dizer que tem uma condição? Eu creio que há uma condição, sim. Porque o Senhor falou: se você me ama, você guardará as minhas palavras. Se você me ama. Ah, pastor, mas está falando as palavras de Jesus. Então vamos para João 14, 26. O que Jesus falou para os seus discípulos? O Espírito vos ensinará todas as coisas. O que Jesus falou em Mateus 28? Vão e ensinem. Ele falou para o Espírito Santo, vai e ensina eles a fazer discípulos. Vai, Espírito Santo, e faz discípulo. E vai e faz discípulo e ensina. Não, ele falou para os discípulos: vão e façam discípulos. Um pouco antes ele falou assim: aguardem Jerusalém até serem revestidos de poder. Eles aguardaram, foram revestidos, e aí veio o comissionamento. Se eu não aproveito o discipulado, irmão, para mim o discipulado assim, eu fico, o que acontece? Eu fico desmarcando o discipulado. Nossa, pastor, você está pregando para mim? Estou. Não especificando para ninguém, mas eu estou falando geral. Hoje é o dia que você entrou no Tadel e pegou um chapéu. Você não vai com vontade para o discipulado, você vai assim, na verdade. Parece estar segurando algum negócio, está querendo sair, sabe? Fica. Ou vou para o discipulado assim, no fundo, na verdade, eu é que tinha que ser discipulador, mas não, foi assim que aconteceu. É porque eu sei, eu aprendi, eu li, eu conheci tanto, eu sei tanto que, na verdade, assim, está meio atrasado, né? Gente, não. Essas 1000 pessoas que estão chegando. Irmão, olha esse Tadel, cara. Olha quanta gente no Tadel. Ah, pastor, você está preocupado? Não, vou estar como? Claro que vou estar. Precisa estar. O temor precisa causar essa não é insatisfação, mas esse desconforto. Vai para um filho. Vai para o discipulado como filho. Eu ouvi do pastor Sabá semana passada uma conversa de 2 ou quase 3 horas. E bem assim: Michel, nunca perca esse coração de filhão, esse jeito filhão que você tem. Por que ele está falando isso para mim? Porque eu estava conversando sobre a forma que eu gosto de receber nossos líderes aqui. Eu gosto sim. Qual que é o prato que ele mais gosta? O pastor que até pastor, ele mais gosta de peixe. Ela gosta de filé de tilápia com a milanesa.
e camarão. Eles não pedem para nós, mas eu sei que ele gosta. Às vezes o pastor até pede, deixa, tem aquele bichinho aí. Porque o pai tem liberdade de falar assim com o filho. A gente faz questão. Eu não estou pedindo nada, tá, irmão? Eu estou ensinando. Como que eu vou ensinar vocês a fazer as coisas se não falar? Meu líder não está aqui. Quando ele está, vocês não ficam perto. Até porque eu não deixo mesmo, quero ficar só com ele. Porque depois eu compartilho um pouco dele com vocês. Sabe? Filho. Até o Sabá falou, nunca perca esse coração de filhão. E outra coisa, obediência. Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos, que eu aprendi. Se você realmente sabe um conhecimento de Deus, se realmente Deus te deu uma sabedoria e um dom, algo com palavra, algo com tudo isso aí, se foi Deus que te deu, Deus vai usar a tua vida. E se algum homem entrar no caminho desse, a tua obediência a Deus tira esses homens da tua frente. Porque não se esqueça de uma coisa: antes da sua vida de discipulador, esse vínculo nosso, existe uma aliança eterna com Deus. E Deus é fiel à aliança dele. Simples. Você precisa ter medo e proteger como se alguém fosse roubar e quebrar a tua aliança. Não, irmão, a única pessoa que quebra aliança é a gente. O que nós temos que cuidar para alguém não roubar é a coroa da salvação. Então, Paulo fala para Timóteo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aí continua o texto. Aqui esse versículo vai falar bastante, eu já estou acabando, irmão, porque a conversa é longa. Versículo 2: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas. Isso aqui para mim fala duas coisas. Ele está falando do mesmo conceito, mas para mim eu entendo assim como duas coisas. Primeiro, quem vai lembrar, é antiga essas mensagens dos conselhos de Paulo, mas eu começo falando de Paulo e Timóteo. Paulo chamou Timóteo para andar com ele, e Timóteo andou com ele. Depois de muito tempo, anos, que Paulo ficou andando com Barnabé ensinando as coisas da igreja. Porque Paulo ele sabia tudo da palavra, mas não sabia nada de ser igreja. Ele conhecia a Bíblia de capa a capa, ele conhecia tudo, ele foi criar os pés de Gamaliel, mas ser igreja ele não sabia nada. Ele foi aprender a ser igreja com Barnabé. Barnabé ensinou ele, aí ele viu Timóteo naquela situação toda lá em Listra, Icônio e tal, e começou a andar com Timóteo. Então Paulo ouviu o ensinamento, Timóteo ouviu ensinamentos públicos para Timóteo, onde outras pessoas também observaram, de repente no caminhar com Paulo e seus discípulos, mas também ouviu coisas em particular. Para mim isso aqui tem a ver com Tadel e discipulado. Uma das coisas que eu admiro na minha liderança é eles conseguirem extrair da Bíblia essas coisas práticas. Eu pedi para Deus, me ensina a ver essas coisas. Para mim aqui, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, agora vem o negócio. Isso mesmo transmita a homens. Fala, fidelidade. É que o meu celular foi para a mídia, eu estava com o que é fidelidade, eu li naquele último Tadel. Mas irmãos, fiel, me responde uma coisa. Paulo está falando fiel ali somente ao que Timóteo lê e aprende com a sua devoção, ou aquilo que Paulo ensinou a ele? Tá, o texto está falando, o que você acha? As duas coisas. Paulo ensina dos textos para frente aqui, se a gente for entrar para prolongar meu tempo já acabou. Mas Paulo ensina Timóteo a defender a sã doutrina. Paulo ensina Timóteo a identificar os rebeldes, a identificar os faladores. Paulo ensina tanta coisa a Timóteo que é a base das igrejas hoje, irmãos. Então nós precisamos amadurecer na hora de reproduzir, porque eu preciso ter esse coração de Timóteo. O seu discipulador vai ter problema? Claro que vai ter defeito? Claro que vai ter, glória a Deus por isso. Ninguém virou Deus.
Todos são homens ainda. Não é um fantasma, é gente que precisa de Deus, precisa de alguém para ajudá-lo. Mas eu preciso ter o coração de aprender, de ser fiel aos ensinamentos, de ser fiel à forma que nós caminhamos, ao que publicamente nós aprendemos. A nossa igreja, queridos, olha só, nossa igreja tem uma identidade específica. Isso não nos coloca mais do que ninguém, muito pelo contrário, nos coloca como um servo de todos. Nós estamos aqui para servir essa cidade, cara. Nós não somos uma igreja na cidade, nós temos que ser a igreja da cidade. Eu não falo isso com altivez, com arrogância. O Senhor conhece a motivação dessas palavras. Eu vejo isso como uma responsabilidade tremenda. Não como algo, não, é uma responsabilidade pesada. Ser relevante é responsabilidade, irmãos. E eu não posso reproduzir só um oba-oba, só uma parede preta, uma fumaça e uma luz. Não, isso é top, é bom, eu tenho que reproduzir um coração, um DNA. Um DNA de servo, que serve, que ganha alma, que discipula pessoas, que tem um chamado, tem um propósito, e tudo vai acontecer. Eu tenho que conhecer os sonhos do meu discípulo, ajudar ele a enxergar esse sonho, mas também ajudá-lo a colocar esse sonho dentro do que o Senhor faz, a ter comunhão com Deus, para ser realmente um sonho de Deus para ele. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos disso, irmãos. Eu e a Fran, nós precisamos de uma liderança, não é fiel a nós especificamente, mas fiel ao que Deus está fazendo nessa igreja. Porque é muito fácil achar um culpado, mas é difícil se incluir na responsabilidade de todos como corpo. Você precisa ter isso. Eu faço parte. Se tem algo dando errado, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é fulano, fulana. Eu estou junto nessa. Se está dando certo, como assim? Está dando certo porque o Alex e a Thaís estão desempenhando o papel deles com muito poder, com muita glória. Está dando certo porque o Álvaro, a Vânia estão fazendo. Está dando certo porque o Éder e a Bruna estão discipulando aquelas pessoas com 3 crianças, uma empresa para tocar e não para. Não para. Temos exemplos de sobra. Não precisa usar exemplo da igreja tal, da top igreja, a igreja tal, pregador tal, não sei o que tal. Olha para dentro da sua casa. Olha para dentro para ver o que Deus está fazendo. Olhe para dentro, olhe quantas pessoas estão sendo transformadas. Olhe o exemplo que nós temos dentro da nossa casa. Porque eu amo, a igreja tal é top, eu quero a igreja. Você paga o preço que aquela pessoa paga? Você está disposto que a tua igreja seja essa igreja que você fala tanto? Então é muito fácil falar isso. Eu preciso colocar dentro do meu coração que eu faço parte. Se deu certo, que o meu irmão é top, que o meu irmão é uma bênção, ouve Deus. Se está dando errado, cara, eu devo estar errando em alguma coisa. E a hora que achar, conserta. E se não sou eu o problema, querido, com amor e com carinho, não aconteceu comigo. Só que ali, Vocês estão me entendendo, irmãos, ainda? Porque onde eu quero entrar para os próximos Tadéis, nessa questão do reproduzir-se, eu preciso, Tadel, é treinamento de líder, de discipulador. Eu preciso aprender a me reproduzir. Não, eu não me reproduzo Jesus. Tá. É igual muda o nome de célula, né? Você tem que mudar o nome de célula para Life Group para grupo pequeno, porque é por causa da religiosidade. É óbvio que é Jesus. Amém, irmãos? Óbvio que é Jesus. Só que você vai fazer discípulos de Jesus. Então você precisa reproduzir tudo que Deus já gerou na tua vida. Por quê? Transmita a eles. Ensina eles a obedecer tudo que eu vos ensinei. Canal.
Você é a ferramenta. Então você transmite isso que você sabe. Você transmite aquilo que você obedece. Nós precisamos urgente amadurecer nisso. Não somente na pegada tal, mas no coração. É o mais difícil. No coração. Em saber contar a nossa história. Uma vez aconteceu de a casinha virar só uma história de saudosismo. Deu um problema, porque gerou uma leva de gente desrespeitadora. Não tem mais ninguém na igreja, saiu tudo. E a maioria está perdido, irmão. Não, eu tenho uma história. Eu tenho um legado nas minhas costas. Lembra da mochila, Éder? Eu tenho uma mochila que eu carrego. Está cheio de coisa aqui que eu nem tenho noção como que usa, mas já está nas minhas costas. E vou viver isso aqui. Porque eu preciso entender que eu preciso transmitir homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Agora, só para encerrar o próximo versículo. Coloca o próximo versículo, por favor, do 3. Participe dos meus como um bom soldado de Cristo. Eu acho legal quando ele fala na outra versão, revista atualizada: sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, não é fácil. Vai sofrer, vai doer, vai ter que aprender a levar mordida de ovelha, vai ter que aprender a se humilhar, a fazer o caminho certo, a perder a atitude altiva e arrogante. Vai ter que aprender. Vai ter que morrer na cruz. Vai ter que não ter a sua vida valiosa para você mesmo. Não existe fórmula mágica, irmão. Me responde se não é para dar febre um negócio desse. Ter que, sofre comigo as aflições, o sofrimento com o bom soldado de Cristo. Talvez você possa teologar e falar assim: não, ele está falando das cadeias. Então tá bom. Se não aguenta o sofrimento desse, vai aguentar a cadeia, irmão. Se não aguenta pedir perdão da forma correta, se não aprende a aprender a pedir perdão, é difícil, quanto mais uma cadeia. Uma surra de vara, pedrada, foi o que Paulo viveu. E Paulo está falando desse tipo de sofrimento também. Mas não, o contexto que Paulo está falando é que esse processo de ensinar, de achar os fiéis, os idôneos. Irmão, como que você vê que alguém é fiel? Paulo ensina a Timóteo assim, que os obreiros devem ser provados. Quer provar um obreiro? Diga não para ele. Diga não. Diga não. Ah, eu quero fazer tal coisa. Não. Por quê? Por que não? Igual fala para os velhos, para o Manuel: pai, eu vou fazer tal coisa. Não. Ah, por que não? Porque eu sou o pai e você é o filho. Pronto. A cara dele olhando para mim tipo: prova. Aceite a provação, irmão. Se Deus está te provando, é porque Deus está provando a tua fé, que é mais valiosa que ouro, que é perecível. Não é para te matar que Deus está te provando. E se a ferramenta usada para te provar está sendo realmente diabólica, satânica contigo, deixa Deus lidar. Faça a sua parte como servo de Deus. Ame, perdoe, aprenda. Porque eu vou falar algo para você. Eu não tenho dúvida que antes do final do ano nós vamos bater 1000 pessoas nas células. Eu não tenho, cara, não tem, cara. A minha célula multiplicou. Eu falei para os caras assim: ó, por favor, não convide ninguém para vir na célula. Olha o que eu falei para os caras. Né, eu devia ter falado, usar a psicologia invertida. Eu falei assim: ó, convide todo mundo. Eu falei: não convide. Daqui a pouco: pastor, o que eu faço? Eu estou em desobediência. Eu falei: por quê? Eu falei para não convidar, mas todo mundo convidou. Eu fui na primeira célula. Meu irmão, nem parece que a célula tinha multiplicado.
fofado de jeito, igual a igreja da Adriele. Gente, eu tenho segurança em falar a igreja da Adriele, que eu sei que a Adriele jamais isso ia cair no coração dela de outro jeito. Então assim, vamos, para nós procurar pessoas fiéis e idôneas, eu preciso ser fiel e idôneo. Vamos checar essa semana os nossos corações. Vamos para o discipulado e não vamos esperar o nosso discipulador ter que perguntar: e aí, como é que você está? Aí você vem com aquelas respostinhas, sabe, aquelas conversinhas. Geralmente já tem um monte de faca na mão, né? Sabe, não, vai. Meu discipulador aqui, meu amado irmão, enfim, Thor, quem você quiser chamar. Não é que eu já vi gente assim, tem que chamar de pai? Que tem que chamar de pai o quê? Não, quer chamar, chame também, não tem problema. Né? Mas seja filho. Não fica estranho. Em Hebreus 12 vai ficar pesado para você ouvir. Então assim, vá para o discipulado. Mas eu não tenho discipulado semana, só daqui 15 dias. Tem mais tempo ainda para pensar. Como Deus é bom com você. Olha como Deus é bom com você. É mais tempo ainda para você endireitar as tuas veredas. Varão valoroso, varoa. Sabe, vai. E não espera. E aí, como é que está? É insuportável o discipulado que você tem que ficar cavando, porque está lá. Ou está, não, está tudo bem. Ou não, deixa. É tal coisa, mas está tudo certo. Mas como que foi? Não, foi. Mas assim, aí você tem que ficar fazendo pergunta para chegar no lugar. Não precisa. Vá para o teu discipulado e fala assim: meu discipulador querido, eu quero ser fiel e idôneo. Eu quero ser alguém que vai ajudar Jesus a reinar nessa cidade. E se um dia Deus quiser me levar, porque Deus um dia me falou, foi revelado, o Kodak foi revelado em algum lugar, que ia para um outro país. Eu estou falando de mim mesmo, tá, irmão? Falando de mim agora, não é para você, agora é eu pregando para mim mesmo. Se Deus falou, Ele vai fazer, relaxa. Até porque se você for para Plutão, tu vai fazer o quê? O que você faz aqui? Eu vou para o Difflin Global School, o que tu vai aprender a fazer lá? Servir a igreja local. Então você que vai para o Difflin Global School e não lidera a célula, vá com vergonha. Vá com vergonha. Vá envergonhado. Você tem alguns meses. Agora não sei se eu acertei lá, tem alguém. Todo mundo lidera a célula ou não? Ai, santo. Bom, agora foi, receba. Não é o meu chamado. Vá para o school, saber então se é o teu chamado ou não é. Você vai fazer o que na Índia, irmão? Ganhar alma e fazer discípulo. A Bíblia não mudou lá, é a mesma. E a hora que você fizer o discípulo, eles vão parar na tua casa, porque eles vão começar a te procurar, porque eles viram Jesus em você. E a hora que eles começarem a ver Jesus em você, eles vão começar a ver Jesus neles, e vão descobrir que eles podem fazer Jesus brilhar em outras pessoas. Aí essas pessoas vão começar a ir para a tua casa também, com elas. Aí o que vai acontecer? Vai fofar a tua casa, não cabe mais. Vai fazer o quê? Vou abrir uma igreja pentecostal, os hindus te matam. Mas vai fazer o quê? Vai para a casa do irmão que você ganhou primeiro. Tu vai fazer lá o que você faz aqui. Amém? Depois o outro Tadeu continua lapada. Amém? Fique de pé para encerrar esse Tadeu, que o tempo foi. E eu não quero acabar muito tarde. Eu vou tentar colocar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 na próxima mensagem. Eu estou falando que eu vou tentar, não estou prometendo que vai ter. Tá bom? Só para dar uma... para depois falar que eu fiz e ver teu coração depois. Tô brincando. Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer por esse Tadeu, por essa conversa com o Senhor, com a gente.
essa responsabilidade que nós temos, Pai, de gerar pessoas. Pai, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui com um coração mau. Não tem ninguém. Todos nós estamos seguindo os exemplos, Pai, de Paulo a Timóteo. Boa consciência, o amor que procede de um coração puro e uma fé não fingida. Essas 3 coisas, Pai, nós queremos carregar dentro do nosso coração. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, Senhor. Quando nós erramos, não erramos de propósito. Não erramos porque o nosso coração é mau. Erramos porque nós não sabemos. Então, Senhor, nos ensina. Nós queremos amadurecer na reprodução dessas coisas. Nós temos que reproduzir tudo isso no coração de outras pessoas, gerar isso nos corações. Nós vamos chegar a mais de 1000 esse ano. O Senhor tem deixado isso claro para nós. Pai, eu não quero ser o atrapalho disso. Eu não quero ser o atrapalho disso aí, o empecilho para isso. Então, Pai, eu também não quero me acovardar. Então eu vou sair, não, eu quero ficar. Eu quero mudar. Eu quero acertar. Mesmo errando, eu quero acertar. E eu quero que todos aqui sejam assim também, Senhor. Entenda a seriedade, a leveza, mas a seriedade. A total dependência do Senhor, que não tem nada a ver com a gente, mas a responsabilidade que é através de nós. Então, Pai, ensina cada um que está aqui. Que os life groups sejam todos, Pai, como eu vi esses últimos life groups, Senhor, cheio da Tua presença, encharcados de glória, milagres, salvação, cura, conversões genuínas acontecendo, Senhor. As casas realmente cheias da Tua presença. Seja assim, Pai. Põe em nós esse coração de Timóteo, para que a gente possa achar as pessoas certas para reproduzir, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito. Tantos já tem. Nos multiplica, Senhor. Nos multiplica. 1000 pessoas mais, Senhor. A gente precisa de muita gente com o coração, Pai, disposto e disponível a viver como discípulos do Senhor. Então, em nome de Jesus, faz isso em nossas vidas, para a glória de Deus, meu Pai, para que quando chegar o tempo ruim, quando chegar o tempo da perseguição, nós possamos estar firmes, preparados para tudo que vier, e todos aqueles que nos ouvem estarem preparados também, porque amam o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão.